Bom dia, eu sou Gleiciane Freire, aluna da Faculdade Leão Sampaio, do curso de Biomedicina. Estou aqui com o professor Aracélio Viana, professor da Faculdade Leão Sampaio e do curso de Biofísica. O tema a ser abordado é proteínas da membrana. Olá, professor. Olá, bom dia. Professor, qual a importância ou a função dessas proteínas por transporte de substâncias? Bom, basicamente todo tipo de composto que atravessa a membrana e entra ou sai da célula, seja para realizar algum tipo de metabolismo celular ou resultado de algum metabolismo celular, ela passa por essas proteínas. Daí elas têm uma importância fundamental nesse transporte, ou para o lado interno ou para o lado externo da célula. A alteração ou defeito pode implicar em que tipo de doenças? Bom, as alterações desses tipos de proteínas transportadoras, que são basicamente proteínas de canais e carreadoras, elas podem implicar diversos tipos de, ou podem estar diretamente ou indiretamente relacionadas a diversos tipos de doenças. É importante lembrar que essas alterações, elas são de caráter genético, né? Portanto, algumas doenças relacionadas a essas alterações de proteínas podem ser como epilepsia, fibrose cística, algumas doenças neurodegenerativas, dentre outras. O que faz com que essas doenças tenham um grau de severidade bastante elevado, visto que não há ainda nenhum medicamento disponível no mercado que atue diretamente reestruturando, restabelecendo as alterações normais ou a funcionalidade dessas proteínas. Com relação ao transporte, como elas podem ser classificadas? Bom, basicamente essas proteínas de canais e carreadoras elas estão diretamente ligadas aos transportes do tipo passivo e aos transportes do tipo ativo. Sendo que no transporte ativo nós temos basicamente a participação de proteínas carreadoras, onde a molécula a ser transportada ela vai se ligar diretamente no seu sítio específico. Já no transporte passivo, que não vai demandar gasto de energia, diferentemente do transporte ativo, a gente tem a participação de proteínas de canais e proteínas carreadoras. Sendo que a de canais não há necessidade da molécula a ser transportada se ligar diretamente na proteína. Ela simplesmente serve como um nível de passagem. Quais são os tipos de proteínas responsáveis pelo transporte que podemos citar? Bom, como a gente já citou, nós temos basicamente as proteínas de canais, em que elas realizam o transporte dessa substância de forma rápida. Não há seletividade, ou seja, essas proteínas não conseguem selecionar, e elas transportam moléculas basicamente de tamanho relativamente pequeno, como íons e água, por exemplo. Já as proteínas carreadoras, elas têm uma conformação globular mais complexa do que as proteínas de canais. Uma prova disso são que essas proteínas possuem sítios de ligação, e esses sítios de ligação fazem com que o transporte realizado por essas proteínas carreadoras seja de forma mais lenta, quando comparado com as proteínas de canais. Elas passam a transportar moléculas de tamanho maiores, basicamente acima de 8 angstrom, daí inclui-se glicose, aminoácido, galactose. E isso faz também que esses sítios de ligação faz com que a proteína tenha um poder de seletividade elevado, fazendo com que a molécula a ser transportada ela tenha um grau de afinidade com essa proteína de forma bem intrínseca. Um exemplo clássico disso é a insulina. Quero agradecer ao professor Aracélio Viana por contribuir para o nosso trabalho de bioinformática. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço e obrigado a vocês.